Olá, sétimo ano, professor Esquilaci. Vamos lá para a nossa atividade 11. Nós vamos falar aqui sobre o ar e a atmosfera hoje. E para começar, a gente vai falar um pouquinho do Santos Dumont, os aparelhos voadores, né, que hoje a gente chama de, principalmente o 14 bis de avião, né? Mas foi assim, o início do surgimento dos aviões. E nós vamos falar tudo que está relacionado ao ar, à atmosfera. Vamos lá. Então, quando eu perguntei ali quais são 6 aparelhos voadores, então o primeiro, ó, ele morava, né? Ele foi morar em Paris. O Santos Dumont, inclusive, tem uma cidade perto de Ribeirão Preto que chama Dumont, é porque lá ficava a fazenda, se eu não me engano, de café do pai dele. Então, o pai dele era muito rico e pôde pagar para ele estudar lá em Paris, na França. Então, lá estudando tudo, ele começou a se interessar e começou a criar esses balões, né? Então, lá em 4 de julho de 1898, ele fez o Balão Brasil, que foi o primeiro balão construído por ele, aos 25 anos de idade. E aí ele usou seda, em vez de usar a seda chinesa, ele usou a seda japonesa, que era um material menos resistente, só que ele era mais leve. E isso possibilitou o primeiro voo dele com balão. E para quem não conhece, esse é o Santos Dumont, certo? Depois, praticamente alguns meses depois, ele criou o dirigível número um. E aqui ele tinha o objetivo de controlar, né, dirigir esse balão. Então ele desenvolveu o número um com motor de explosão, né, um motor de combustão, né? E na descida, uma bomba de ar não funcionou adequadamente, aí o balão dele começou a cair, né, e dobrar. Mas isso não fez ele desistir. Aí, praticamente 2 anos depois, né, ele fez o dirigível número 6, quer dizer, ele já tinha feito, além do número um ao número 6, tinha o 2, 3, 4, 5, que também não deve ter dado certo, ou ele foi aprimorando cada vez mais, né? Então, pouco menos de meia hora, o Santos Dumont ele contornou a Torre Eiffel com esse dirigível aqui. Por esse feito, ele recebeu o prêmio Deutsche de la Meurtre, além de 50 mil francos, que, como ele já tinha dinheiro, ele acabou doando esse valor, né? Então, ele conseguiu contornar aqui a Torre Eiffel. E depois, mais 2 anos depois, ele fez o dirigível número 9, quer dizer, ele foi aprimorando isso. Esse pequeno dirigível que ele recebeu o nome de La Baladeusa, ou a passadeira em francês. Nele, o Santos Dumont ele levou um garoto de 7 anos como passageiro e realizou o primeiro voo noturno, quer dizer, viajou de noite, né? Voou de noite, né? E além disso, depois de 3 aulas, ele permitiu que a cubana Aida de Acosta também pilotasse. Quer dizer, a primeira vez que uma mulher, né? Imagina, em 1913, uma mulher já pilotou o dirigível número 9. E aí, 2 anos depois, 2 ou 3, 3 anos depois, ele criou o 14 bis. Né? Ele voou no seu 14 bis, que é bem famoso, né? Lá no campo de Bagatelle, na cidade de Paris, na França. Então ele fez um percurso de 60 metros a cerca de 6 metros do solo e esse voo durou apenas 7 segundos, mas ele conseguiu fazer isso, levantar voo. E aqui no Brasil fizeram uma réplica pro bom, olha, uma réplica fantástica, né? Muito parecida mesmo com o 14 bis do Santos Dumont. E depois, mais 3 anos, ele fez já o Demoiselle, né, que significa libélula ou senhorita em francês. Foi o primeiro ultraleve da história, gente, isso em 1909. E com esse aparelho, olha que interessante, ele usava como veículo de locomoção. Ele visitava seus amigos, pousando no jardim das suas residências, que era um pessoal com grana, né? Então tinha um espaço grande que ele tinha para pousar o ultraleve dele aí. E aqui é no Museu da TAM, que antes ficava aqui indo para São Carlos, agora está em São Paulo, que também tem uma réplica, certo? Muito interessante. Então, por que nós estamos falando disso? Porque ele conseguiu vencer, né? O Santos Dumont conseguiu fazer um objeto mais pesado que o ar voar, levantar voo, né? Então, a atmosfera. Mas como é que da onde veio a atmosfera? Bom, quando começou, né, o nosso planeta surgiu, ele não tinha uma atmosfera ainda. Ele era muito primitivo, não tinha vida nenhuma aqui.
E a superfície era muito quente, com gases, tinha alguns gases, mas eram gases tóxicos, ou não tinham e não tinham oxigênio ainda. Mas com o passar do tempo nós chegamos no nosso planetinha azul, como ele é hoje, né? Com esse monte de nuvem, essas nuvens aí estão todas na atmosfera. Nessa imagem não dá para ver direito, mas olha que interessante nessa aqui. Nessa aqui você consegue ver a atmosfera, né, a camada de ar que envolve todo o nosso planeta. Aqui você vê bem. E aqui também, olha que interessante, aqui é bem próximo do Polo Norte. Esse negócio verde aqui é o que a gente chama de aurora boreal, né? São efeitos no céu que tem nas regiões do polo, né? No Polo Norte, a aurora boreal, e no Polo Sul, a aurora astral. Você já deve ter visto isso na TV, é uma coisa muito linda. E aqui, só para saber, né, isso aqui está parecendo um pedaço do satélite que é quem tirou essas fotos aqui. Né? Não o mesmo, mas foi tirada do espaço. Aliás, aqui não foi um satélite, aqui provavelmente foi tirado de um ou da Lua ou algum outro equipamento que não fica girando em volta da Terra, está mais distante. Tá, aqui não, aqui está bem próxima. Ah, professor, está pegando fogo aí. Não, isso aqui são luzes das cidades. Eu não estou conseguindo identificar aqui exatamente aonde que é, não. Mas cada coisinha dessas são cidades iluminadas. Isso é uma vista do espaço que eu adoraria ter essa oportunidade. Mas continuando a falar do ar, né? Quais são? Quando eu falo em ar, eu falo em vários gases que fazem parte do ar. Alguns em maior quantidade, outros em quantidades bem pequenas. Por exemplo, se eu perguntar qual é o gás que qual gás está mais presente na atmosfera, é o nitrogênio, que tem 78,08% de presença. E o oxigênio que a gente respira? 20,95%. E o argônio? 0,93%. E o dióxido de carbono? 0,035%. E aí vai diminuindo. Neônio, hélio, metano, criptônio, óxido nitroso, hidrogênio, ozônio e xenônio. Tá? São todos esses os gases que temos na atmosfera. Mas basicamente o que interessa para a gente são esses aqui. O nitrogênio, né, cerca de 78%, o oxigênio cerca de 91%, e o dióxido de carbono, o vapor d'água e gases raros fazem 1%. Tá? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses gases, onde que eles são importantes, né? Então, o gás nitrogênio, ele é o gás, como nós vimos, o gás mais abundante na atmosfera, é o que tem mais. Por ser muito estável, esse gás nitrogênio, ele não se combina facilmente com outros compostos. Por isso, é empregado para proteger alguns metais na forma de pó, que podem explodir quando entram em contato com o gás oxigênio. Assim, nos locais em que esses metais em pó são armazenados, o ar de dentro dos depósitos ou recipientes é substituído pelo gás nitrogênio. Então, provavelmente, você tem que entrar com uma máscara para respirar, porque não vai ter o oxigênio para evitar a explosão. Mas como que é o nitrogênio? O nitrogênio ele é a fórmula N2 e essas são outras maneiras de você representar o gás nitrogênio na química. E tem o ciclo do nitrogênio. Né? Esse nitrogênio ele vai se fixar. Como a gente não usa, o nosso corpo diretamente ele não usa, a gente usa o nitrogênio de forma indireta. Né? Mas a gente, na respiração, a gente não usa. O nitrogênio que entra no nosso pulmão, se entra 78% no nosso pulmão, sai 78%. Por quê? Porque a gente não usa o nitrogênio na respiração. Então temos o processo aqui ó, de fixação do nitrogênio no solo. O gado, quando faz as fezes, é amonização, é uma substância que chama amônia, e a amônia tem muito nitrogênio, é o NH4, olha o N do nitrogênio aqui. Então essas bactérias elas vão ajudar a fixar esse nitrogênio no solo também, tá? E isso é importante, esse nitrogênio para as plantas, mas depois esse nitrogênio é desnitrificado por outra bactéria que volta a fazer parte, então começa todo o processo de novo. Então há um ciclo de vida desse nitrogênio
do nosso planeta, né? Então ele é muito importante, não na nossa respiração, mas no resto ele é. E ele também tem o nitrogênio líquido, que se você congela alguma coisa com água, essa coisa acaba se estragando. Então descobriram que o nitrogênio líquido, que é uma temperatura muito, muito, muito baixa para ele passar de gasoso para líquido, ele consegue preservar, são freezers adaptados a baixíssimas temperaturas para poder preservar. Então, por exemplo, o algumas células são preservadas aqui, porque com nitrogênio líquido a célula não é danificada e ela pode ser estudada por muito tempo. Tá? Então é muito utilizado em laboratórios o nitrogênio líquido. E o oxigênio? O oxigênio a gente já conhece, mas vamos ver um pouquinho mais de informação, né? A maioria dos seres vivos ele precisa do gás oxigênio para a manutenção da vida, né? A respiração. Apenas algumas espécies de micro-organismos sobrevivem na ausência desse gás, como é o caso da bactéria do tétano, Clostridium tetani. Ela vive sem utilizar o oxigênio como gás para respiração. Mas o gás oxigênio ele participa de um processo de queima, ou que a gente chama de combustão. Tá aqui, isso é a combustão. Nesse processo, os materiais que queimam são chamados de combustíveis. Então, sólido, nós temos a madeira e o carvão. O líquido, nós temos a gasolina, o álcool. E o gasoso, o gás de cozinha, chamado GLP, né? Só que para que esses materiais queimem, é necessária a presença do oxigênio. Está aqui o chamado comburente, só que tem que estar acima de 13% no ambiente, senão a combustão não acontece. E além disso, só tem isso quando se fornece energia. Por exemplo, não adianta nada eu ter o combustível e o comburente se eu não tiver uma fonte de calor. Por exemplo, uma faísca elétrica ou uma pequena chama, que nesse caso a gente chama de fonte de ignição. Tá? Quando eu forneço essa energia inicial, essa fonte de ignição, o fogo aparece. Então, o fogo ele só aparece quando eu tenho combustível, seja ele sólido, líquido, gasoso, quando eu tenho comburente, acima de 13% de oxigênio no ar, e eu tenho uma energia inicial, uma fonte de ignição, que é o calor. Aí eu tenho a combustão, aí eu tenho o surgimento do fogo. Tá? E o oxigênio também tem seu ciclo, aqui é muito importante, o ciclo da fotossíntese, onde o gás carbônico, também chamado de dióxido de carbono, né, ele é liberado, a planta faz a fotossíntese e libera o oxigênio para o ar. E esse oxigênio que está no ar, todos os animais e plantas, com exceção aqui, né, do Clostridium tetani, utilizam na respiração. E aí a gente solta de novo o dióxido de carbono e volta a ser esse processo. Por isso que a gente chama de ciclo. E tem também alguns casos onde as pessoas usam cilindros de oxigênio, principalmente em hospitais. Algumas pessoas têm um cilindro menor no seu dia a dia para ele respirar o oxigênio mais puro por causa de algum problema do pulmão dele, tá? Outro gás, o gás carbônico. Embora esteja presente em pequena quantidade no ar, o que, ó, ele é muito liberado em queima durante combustão, né? A combustão libera o gás carbônico. Ele participa de diversos processos importantes para os seres vivos, como a água e a luz solar. Esse gás participa no processo da produção de alimento para os seres fotossintetizantes, quer dizer, plantas, algas que fazem fotossíntese. O gás carbônico ele é produto da respiração dos seres vivos. Então, quando a gente respira, a gente entra o oxigênio e dentro do nosso corpo, esse oxigênio vai passar pelo processo de respiração e vai liberar o gás carbônico, o CO2, ou também chamado de dióxido de carbono, só para enriquecer o conhecimento de vocês. Então, o gás carbônico, ele retém na atmosfera parte da energia que a Terra recebe do Sol. Vamos entender isso. Primeiro, vamos rever, ó, ciclo do gás carbônico e do oxigênio. Então, a planta produz oxigênio. Esse oxigênio é utilizado no caminhão para ter combustão do motor para andar, é utilizado na indústria para queima e construir produtos através dessa queima. O incêndio de uma floresta, como está acontecendo no Pantanal e na Amazônia, que estão acabando com eles lá,
Tudo isso, mais a respiração das plantas e dos animais, libera o gás carbônico, que ele volta para o processo de fotossíntese. Mas ele também é importante nesse fenômeno natural chamado efeito estufa. O que é efeito estufa? Graças a ele e alguns outros gases que também retêm energia, as temperaturas atmosféricas elas se mantêm dentro de limites adequados para a existência da vida. No entanto, quando esses gases estão em excesso, faz com que mais calor seja retido na atmosfera, o que consequentemente vai aumentar a temperatura no planeta. Mais para frente a gente vai estudar o efeito estufa. Bom, o tema 4 está aqui já, né? O efeito estufa e a consequência. Então presta atenção, ó. O Sol ele está emitindo, mandando radiação solar para a gente. Uma parte passa, outra parte é refletida aqui na atmosfera. Essa parte que passa, outra parte é absorvida aqui na Terra, na água ou no solo, na superfície terrestre, e aí ela sobe, né? Isso ajuda a manter o planeta quente, que é o efeito estufa, tá? Agora, se você tem muitos gases do efeito estufa, esse calor que volta, esse calor refletido, ele teria que sair. Mas uma parte é retida. Mas quanto mais gases do efeito estufa tiver, mais esse calor ele vai ser retido. E isso faz com que a temperatura do planeta esquente. Isso é o efeito estufa. A produção de gases como o gás carbônico em excesso faz com que cada vez menos calor saia para a atmosfera e fique aqui, ocasionando o que a gente chama de aquecimento global, o aquecimento do planeta, tá? E o vapor de água? O vapor de água, ele ajuda a regular o clima por meio do ciclo da água. Sua quantidade varia de acordo com o clima de cada lugar e as condições do tempo em determinado momento. Então nós temos aqui, ó, esse aqui é o ciclo da água. O vapor de água vai formar chuva ou neve, né? Vai precipitar, né, como chuva ou como neve, nevasca. Vai cair, infiltrar no solo, vai para a água subterrânea, essa água vai evaporar, ou através da transpiração, que também libera o gás carbônico, e volta o vapor da água na atmosfera. Aí começa todo o processo de novo. Por isso que a gente diz que é um ciclo, tá? Agora, algumas regiões do planeta, como a Amazônia, a quantidade de vapor de água no ar é maior ainda. Por isso, esses locais são úmidos e ocorrem chuvas quase o ano todo. Porém, há outras regiões em que a quantidade de vapor de água no ar é baixa. Por isso, apresentam clima seco, como o semiárido nordestino ou os desertos. E é interessante isso aqui, o que a gente chama de rios voadores. Né? Vamos entender aqui. Tem uma sequência de 1 a 6. Na faixa equatorial, lembrando que aqui é a linha do Equador, né? Aqui no Oceano Atlântico, ocorre uma intensa evaporação. E lá que o vento, né, vai carregar essa umidade. Para onde? Para dentro aqui da região amazônica. Então também tem uma intensa evapotranspiração. O que é evapotranspiração? É as plantas que fazem a transpiração. As plantas também liberam o vapor de água. E a condensação, né, formando a chuva, né, aqui na Amazônia. E vai bombear esses ventos para o interior do continente, aqui, ó, gerando chuvas e fazendo mover os rios voadores, que se movimentam. Então aqui chove muito. Essa umidade ela vai avançar nesse sentido aqui para o oeste até atingir aqui as cordilheiras dos Andes. E durante essa trajetória, esse vapor de água vai sofrer uma recirculação ao passar aqui pela floresta. Depois, quando a umidade encontra essa cordilheira dos Andes aqui, parte dela se precipitará novamente, ou seja, vai chover, né? Formando as cabeceiras, inclusive o rio Amazonas nasce aqui. Então ele nasce, vem aqui e deságua aqui, tá? O maior rio do mundo, né? E aí, essa umidade que atinge essa região andina aqui, parte vai retornar ao Brasil por meio desses rios voadores. Por que chama de rio voador? Porque ele carrega muita água e ele traz chuva para essas regiões aqui no Brasil. A região amazônica chega a chuva aqui. E olha, nós estamos aqui, ó, Ribeirão Preto está aqui. A gente também acaba recebendo.
Então, nessa fase final, esses rios voadores ainda podem alimentar reservatórios de água no sudeste e na região sul. E vai se dispersar pelos países como Paraguai, que está aqui embaixo, Paraguai e Argentina. Tá? Então, olha que interessante a importância desse processo, a importância desse vapor d'água. Agora, quando essa quantidade de vapor de água diminui, podemos sentir que o ar está seco ao respirar. É o que Ribeirão enfrenta, aqueles momentos de estiagem, e que a estiagem é uma época que não chove, né? Então, essa baixa umidade ela vai provocar secura nas vias aéreas, nos narizes, né? No nariz, nos olhos, e costuma agravar problemas alérgicos e respiratórios. Além de afetar a saúde humana, pode aumentar o risco de incêndio na vegetação. Então, você vê a importância que tem esses rios voadores aqui, certo? É isso aí, gente. Rapidinho, foi isso. Tá? Uma ideia bem geral sobre a atmosfera, falamos sobre o Santos Dumont e os gases presentes nela. Tá bom? Até mais e até a atividade 12. Tchau.